Continuando o nosso desenvolvimento de jogos utilizando física, nós vamos dar um passo a seguir aqui e vamos conhecer algumas novas funcionalidades que essa biblioteca nos oferece. Bom, basicamente aqui nós temos o mesmo projeto, tá? Do nosso alien aqui caindo e colidindo com os objetos. E agora a gente vai começar a entender como funciona essa colisão. Só que antes eu preciso te mostrar algumas características que você pode definir ao corpo desse objeto. Vou pegar o alien aqui. Como eu disse para vocês, você fala quem é o corpo, que tipo de corpo ele vai utilizar e algumas propriedades. Por enquanto a gente está utilizando só a propriedade radius, tá? Que é raio, para falar que ele é um objeto circular. Só que existem outras propriedades, entre elas tem 3 muito importantes, que você consegue achar aqui em Physics Bodies. Essas 3 aqui, ó: densidade, fricção e bounce. A densidade, ele basicamente se refere à massa do seu objeto, ou seja, o peso que ele tem no mundo. Todos nós, como seres humanos, temos um peso. E conforme você tem um peso, a gravidade ela vai agir em você de forma diferente, tá? Imagina que você é uma pessoa que pesa 70 quilos e você cai sobre uma pessoa que pesa 30 quilos. A pessoa menor de 30 quilos ela vai cair, tá? Ela não vai aguentar o seu peso, a não ser que ela... Vamos pensar só em simplesmente cair, sem uma resistência, tá? Você vai cair sobre ela e essa pessoa vai cair no chão. Então vocês dois vão cair. Agora, se você está parado em pé, você tem 70 quilos, e uma pessoa de 30 quilos, ela cai em você, ela simplesmente cai lateralmente em você, não que ela cai de cima, tá? Ela cai escorando em você, provavelmente você não vai cair no chão, porque ela é mais leve que você. Então é aqui na densidade que a gente consegue alterar isso. Por padrão, os objetos têm uma densidade de 1, tá? Todos os objetos. O parâmetro padrão é 1, tá? Que está dizendo que é para água. Então materiais mais leves que a água, como madeira, tem que ter uma densidade menor que 1. Então imagina que você quer fazer um jogo onde você vai ter um lago e você vai ter objetos que não vão afundar no lago. Então o seu lago vai ter que ter uma densidade, por exemplo, 1, tá? Que é a densidade da água. E aí você vai ter uma madeira por cima, que é onde o seu personagem vai andar. Então a sua madeira teria que ser, por exemplo, 0,5. Então agora, escrevi errado a densidade aqui, gente. Density. E aí essa madeira agora ela é mais leve que a água, então ela não vai afundar, tá? Agora se você quer um objeto mais pesado, por exemplo, uma pedra, então você vai colocar 2 que ele vai ser mais pesado e vai afundar. Então aqui você pode definir o peso das coisas com a densidade. O segundo é a fricção, que é basicamente a resistência de um objeto com outro, tá? O valor padrão é 0, e 0 quer dizer que não tem fricção nenhuma. É como se fosse tudo feito de gelo. Então, um objeto vai escorregar no outro infinitamente. Agora, se você coloca uma fricção de 1, aí não, aí já tem uma resistência, tá? Quer ver? Vamos fazer o teste aqui. A gente tem o chão e tem o nosso alien. Olha o que acontece quando ele escorrega aqui no chão, ó. Ele vai escorregando sem parar, porque nenhum deles tem fricção. Certo? Vamos colocar uma fricção então para o meu alien. Vou colocar uma fricção de 0,8. E para o meu chão também tem que ter uma fricção. 0,9. Vamos ver se vai ter algum efeito. Olha só. Opa, olha como ele está segurando um pouco mais. Na verdade, como ele tem uma fricção agora, repare que o meu objeto está girando, certo? Por quê? Porque tem alguma coisa segurando ele, tá? Eu vou dar um exemplo meio estranho aqui agora, mas imagina que você cai no gelo. Você vai escorregar e vai escorregando a perna no chão, a bunda no chão,
até você encontrar alguma coisa que vai parar você. Agora imagina se você cai no asfalto, que tem uma fricção muito maior. Você não vai cair e sair escorregando. Você vai cair e vai sair rolando, tá? Que é o que aconteceu aqui. Agora, como tem uma fricção, tanto a bolinha quanto o chão, ele vai dar uma segurada, ó, ele vai ter que dar uma giradinha, tá? Porque agora ele não está mais escorregando, ele está rolando. Repare que até quando ele cai aqui em cima, ó, ele já começa a ter uma fricção. Começa a girar, girar, por quê? Porque agora ele não está escorregando para sempre, ele não é mais feito de gelo. Ele tem um material um pouco mais, que vai segurar ele um pouco mais. E por último temos o bounce. O bounce é como se fosse o kick, tá? De quicar. O bounce nada mais é que a força que vai agir contrária sobre o objeto, que é o kick, tá? É mais fácil de você entender. Por padrão, o valor é 0.2. O 1 quer dizer um kick tão forte quanto a força que empurrou ele para baixo. Então, ele sempre vem com uma força de 1.0. Gente, com relação ao bounce, tá? Não tô dizendo de forças em geral. Então ele vai vir com uma força de 1.0. Para eu querer que ele quique um pouquinho, o padrão é 0.2. Vou colocar na prática que fica mais fácil de você entender. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa pedra aqui do caminho. Eu vou tirar também o metal. Vou botar tudo menos. Só para mim sumir com eles da tela, tá bom? Depois eu coloco. Só para ficar assim, ó. Ficar livre. Olha só, viu que ele cai de uma vez e fica, né? Por quê? Porque ele não tem bounce. Vamos colocar um bounce agora no meu alien. Vou colocar um bounce de 0.5. Olha só, 0.5, a força que ele está batendo. Beleza. Vou botar o 0.2, que é bem fraquinho. Ó, quica bem um pouquinho. Se eu botar 0.8, olha como ele vai subir bastante. Bastante. Tá? Porque ele está caindo com bounce alto. Agora, se eu botar um bounce 1, olha o que acontece. Ele vai subir até o ponto que ele desceu. Até o ponto que ele caiu, desculpa. Então, se ele partiu daqui, ó, o 1 quer dizer que ele vai com a mesma força. É como se você jogasse a bola na parede e a parede devolvesse a bola com exatamente a mesma força. Então, ó, ele cai com uma força e o chão empurra ele com a mesma força. Tá? Então, se você quer que um jogo, por exemplo, de tênis, de ping-pong, que a bolinha vá com a mesma força, você vai trabalhar com bounce 1. E se eu colocar um bounce um pouco maior, 1.2, olha o que acontece. A bola vai ser jogada com um pouco mais de força. E com um pouco mais de força. E assim por diante. Ó, vai ter uma hora que vai até demorar a descer. Certo? Então essas são as 3 propriedades que é muito importante que você sempre defina para o seu jogo. Tá? Para o seu jogo ficar mais interessante e para os objetos ficarem mais realistas. Se é um objeto de borracha, ele tem que ter um bounce maior. Se é um objeto de pedra, ele tem que ter um bounce menor, porque ele vai quicar menos. Uma pedra quica menos que uma bola de borracha. Tá bom? Vou deixar um 0.4 aqui, acho que vai ficar interessante. Ó, um kickzinho light. Vou voltar meus objetos aqui para a tela. Então a primeira etapa, ó, ele vai dar um kick um pouco maior agora. Então a primeira etapa é essa. Ó. Trabalhar com essas 3 propriedades. Ok. Isso vai variar do jogo para jogo, tá? A gente vai falar sobre isso um pouco mais no futuro, quando a gente for fazer jogos um pouco mais complexos. Agora a gente vai falar finalmente sobre as colisões. Tá? Quando a gente trabalha com colisões, existem basicamente 2 modelos de colisões. Uma colisão local, tá? Que você vai vigiar um objeto por vez. E existe a colisão global, onde você vai vigiar todos os corpos da tela. Tá? Vou botar todos os corpos da tela ao mesmo tempo. Ok?
Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um e como cada um deles funciona? Vamos ver primeiro na prática cada um deles. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar em cada um dos meus corpos aqui uma propriedade. Ó, o fundo não é um corpo, então não preciso colocar, mas no chão eu vou colocar. Vou colocar uma propriedade chamada tipo. E vou falar que o tipo dele é chão. Que é esse tipo, Daniel? Esse tipo aqui tem no Corona? Não, eu criei essa propriedade, tá? Lembra que eu falei na aula para vocês que você pode criar qualquer propriedade que você quiser aqui no seu objeto. O X, o Y, o próprio Corona cria para mim. Agora o tipo eu criei. Eu posso vir aqui, ó, e colocar um objeto chamado energia. Se o meu personagem tiver uma energia, ou arma, o que eu quiser, tá bom? Existem as propriedades que o próprio Corona me dá, largura, altura, posição, essas coisas. Existem as propriedades que eu estou criando. Então eu sei que o chão vai ser do tipo chão, o pedra vai ser do tipo pedra. Eu estou colocando os próprios nomes para facilitar, tá? Metal, tipo vai ser metal. Pensa que esse tipo, gente, é o material que o objeto é criado, tá? Então a madeira é feita de quê? De madeira. Vou até fazer o seguinte, aqui no tipo chão eu vou colocar terra, vai ficar um pouco mais didático. O alien é feito de quê? Alien.tipo. Vou falar que ele é do tipo alien mesmo. Já a parede esquerda, eu vou falar que ela é do tipo parede. E a parede direita, eu vou falar que ela é do tipo parede. Por que do mesmo tipo? Porque ambas as paredes são feitas do mesmo material, tá bom? Como nós temos apenas 3 pecinhas aqui, pedra, metal e madeira, cada uma delas tem um tipo. Mas se eu tivesse outra pedra aqui, o tipo dela também seria pedra. Se eu tivesse outra peça de metal, o tipo dela seria metal. Tá? Então eu poderia criar um tabuleiro aqui com várias peças, um cenário com várias peças, e falar o tipo que cada um é. E eles poderiam repetir. Tá bom? Eu poderia ter 3 tipos de madeira, 2 tipos de madeira, 1 tipo de metal, 4 tipos de pedra e assim por diante. Para que eu vou fazer isso? Só para fins de exibição aqui embaixo. Tá bom? Vamos lá, vamos criar a nossa primeira colisão. Vou criar uma função onde eu vou definir Deixa eu só conferir uma coisinha aqui. Beleza. Onde eu vou definir aqui o nome da minha colisão. Eu vou chamar ela de colisão alien. E eu vou receber dessa vez, gente, 2 parâmetros. Não é só um parâmetro como estamos acostumados. Normalmente a gente recebe só o evento. Agora eu vou receber o self e o evento. Self aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Dentro dessa função, eu tenho um comportamento parecido com o que eu tinha lá no meu touch. Tá? Eu tenho as fases. Eu tenho 2 fases. Eu tenho mais, na verdade. Mas vamos focar só nas principais, por enquanto. Eu tenho a fase begun, que é a hora que a colisão começa. E tenho a fase ended, que é quando a colisão termina. Tá? Então, ó, iniciei a colisão, terminei a colisão. Ok. Vamos agora criar um evento para chamar essa função. O meu elemento o meu corpo que eu vou vigiar é o alien. Como eu disse aqui, você vai vigiar um objeto por vez. Então, se eu quiser vigiar o alien, o meu inimigo, a minha arma, alguma coisa assim, eu vou ter que criar 10 vezes a chamada do método, tá? Então, ó, esse aqui é um pouquinho diferente do que você está acostumado, gente, com o touch, com o tap que nós vimos até agora. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai falar que o meu alien tem a propriedade collision, com 2 L's, tá? E essa propriedade collision vai apontar para o meu colisão alien, que é a minha função. Agora sim, eu vou lá e defino a minha função. Cadê? Event listener. Opa.
Beleza. Então eu estou dizendo para ele o seguinte, ó. Toda vez que houver uma colisão, tá, nesse alien, você chama essa função aqui, que no caso é essa função. E aí ele vai receber dois parâmetros, tá bom? O self, que em inglês quer dizer eu mesmo, tá? Como se fosse um mim. Então o self vai ser o cara que disparou a colisão. Quem que eu estou vigiando? O meu alien. Então o meu self vai ser quem? O meu alien. Ó, self será o alien. E o meu outro cara? Vamos criar ele aqui. Vou criar o elemento outro, objeto outro, desculpa. E ele vai ser quem? O ev.other. Então o self é o alien, o outro é o outro cara que ele clicou, que eu acesso através do do evento, né? .other. Então, se ele clicar na pedra, quem que é o other? A pedra. Se ele clicar no metal, quem que é o outro? O metal. Se ele clicar na parede, quem que é o outro? A parede. E assim por diante. Parede esquerda, parede direita, chão. Tá bom? Então agora eu vou imprimir. Eu vou imprimir aqui, ó. Self, ou seja, eu mesmo. Eu vou imprimir, ó, ponto tipo. Para isso que eu coloquei o ponto tipo. Porque o ponto tipo vai falar quem é o meu carinha. Ó, o ponto tipo do alien vai ser alien. Tá? E eu vou colocar o seguinte, ó. Colidiu com outro ponto tipo. Então ele vai falar aqui, ó, quem foi outro cara que ele trombou. Vamos testar? Vamos reparar aqui embaixo, ó. Alien colidiu com pedra, colidiu com metal, colidiu com metal, 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 madeira, parede, terra, 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 terra. Vamos ver se vai chegar na outra parede. Parede, terra. Tá bom? E repara que ele não fica chamando, ele só chama a hora que tem a colisão. Certo? Então, essa aqui é uma das colisões, a colisão local. Cada vez que ele trombar, ele vai chamar a função colisão alien. Ele vai atribuir a variável self o cara que colidiu primeiro, que foi o alien, e vai atribuir a variável ev uma série de valores. O ponto da colisão, a força da colisão, tem uma série de valores aí, tá? Você pode olhar lá na documentação que ele explica aqui, ó, certinho tudo, tá? Todas as forças, tem também pré-colisão, pós-colisão, tem uma série de informações interessantes ali que você pode pesquisar. Então, essa é a primeira situação, tá bom? E agora vamos para uma nova colisão, a colisão global. Ó, eu vou tirar essas duas linhas aqui, para mim não ficar chamando, ó. Agora não vai mais aparecer o print. E vamos trabalhar agora na colisão global. Ela é parecida. Vou chamar de colisão geral. Ela vai receber só o EV, não vai receber o self. Ela vai ter também, ó, a mesma coisa aqui, os mesmos dois momentos, o momento begun e o momento ended, que é início da colisão e fim da colisão. E eu vou chamar ele, ó, usando o runtime. Você já conhece o runtime, é quando você quer vigiar a tela toda. E aí eu vou falar o seguinte, ó, colisão geral, ou seja, qualquer elemento que, digitei errado collision aqui, com dois L's, qualquer elemento que houver uma colisão, chama o colisão geral, tá? Então agora isso não vai se aplicar só ao alien. Se o alien bater com a pedra, vale. Se o alien bater com o metal, vale. Mas se a pedra bater com o metal, também vale. Se a madeira bater com o chão, também vale. Então agora qualquer objeto que colidir, também vai chamar essa função. Não só o alien. Aqui na de cima, se a madeira colidisse com o metal, não ia chamar. Aqui na de baixo chama. Tá? Porque antes eu vigiava só o alien. Aqui não, aqui eu vigio todo mundo. Então eu vou criar aqui, ó. Corpo 1, ele vai ser o ev.object1. E eu tenho aqui o corpo 2. Eu estou criando esse nome corpo porque eu quero, tá? Eu posso colocar o nome que eu quiser.
Tipo, eu, o outro, o que você quiser. Object 2. Então, ó, a variável EV de evento, ela me dá dois valores. O Object 1 e o Object 2. Esse aqui guarda um dos caras que colidiram e esse aqui guarda o outro cara. Vamos imprimir? Eu gosto de imprimir antes. Ó, Object 1, ponto tipo, para a gente ver o tipo dele. Colidiu com Object 2, ponto tipo. Vamos testar? Ó, deu aqui. Ah, tá. Aqui no Object 1 é corpo 1. Tá, gente? Fiquem espertos aí. Que é corpo 1 e não object, né? Porque eu atribuí a variável corpo. Ó, olha só. Pedra colidiu com alien, metal com alien. Aqui vai mostrando as colisões. Você reparou que ele mostrou invertido? Agora, o primeiro elemento não é mais o alien. O segundo elemento que foi o alien. Isso aqui, gente, não tem regra, tá? Hoje, o corpo 1 pode ser o alien, amanhã o corpo 2 pode ser o alien. Então, não dá para você garantir. Vantagens e desvantagens dos dois métodos. Bom, a vantagem do local. Processamento mais rápido. Por quê? Porque você vai vigiar só um cara de cada vez. Imagine que você tem 10 elementos que vão poder serem vigiados. Ok, são 10 elementos sendo vigiados, seu computador consegue lidar com isso. Agora imagina se você tem 200 objetos em tela e você tem que verificar todos os 200 toda hora para ver se eles estão colidindo com alguém. Então isso aqui exige muito mais processamento, tá bom? O problema é, nem sempre você sabe quem é o cara que vai colidir, certo? Às vezes você está jogando um jogo lá e você tem o seu personagem, você tem que ver a colisão do seu personagem com os inimigos, mas pode acontecer de um inimigo colidir com outro, tá? Então, tudo pode colidir com tudo. Então, tem situações que você consegue usar esse e tem situações que você é obrigado a usar esse, tá? Desvantagem disso aqui também é que você não sabe, às vezes, quem é o corpo 1 e quem é o corpo 2, como eu falei para vocês. Então, você tem que fazer o teste sempre verificando se esse cara é igual a um elemento ou se esse cara aqui é igual ao elemento que você quer, certo? Mas ambos têm uma funcionalidade parecida, só que, como eu disse para vocês, com objetivos diferentes e implementações diferentes também.